O que aconteceria se fosse o trabalhador a pagar os impostos do seu salário em vez de ser a empresa? No mais recente episódio do podcast Money Bar, vamos falar sobre salários e impostos e a função desconhecida das empresas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E este episódio promete aqui alguma polémica e é sobre o qual eu quero já falar há algum tempo e que aconselho mesmo que te reencaminhe aqui para amigos e familiares e que seja aqui um ponto de abertura de conversa sobre o tema. Aproveitar para dizer que estamos quase a chegar ao dia da fantástica aula gratuita e online, momento de investir. Se ainda não garantiu o seu lugar nesta masterclass, esta é uma boa altura para o fazer. Pode encontrar o link na descrição deste episódio. É uma masterclass onde eu lhe vou explicar como começar a investir no atual contexto, porque setembro efetivamente traz aqui novos desafios. Portanto, se ainda não investe, se não sabe como começar, ou se até já fez alguns investimentos, mas quer começar a dar aqui passos estruturados e evitando aqui erros desnecessários, clique no link e inscreva-se na aula online e gratuita. Vai encontrar o link na descrição deste episódio. Ora, no que diz respeito ao tema do episódio de hoje, e eu sei que pode vir aí muita coisa, meus amigos, 20 anos a abraçar a causa da missão, e esta missão que é a educação e a literacia financeira. Se fosse para desistir já o tinha feito. E este é um tema muito sensível, porque sempre que se fala neste tema há aqui uma tentativa de virar trabalhadores contra patrões e vice-versa, e não é nada disso que eu pretendo fazer. Aliás, sou completamente contra isso, até porque é exatamente isso que os políticos querem, virarem as pessoas umas contra as outras, porque no caos e na ignorância é mais fácil reinar. Daí que eu defenda há muitos anos que a educação financeira é uma ferramenta de empoderamento social e que uma sociedade mais informada e financeiramente mais literada, mais do que ser uma sociedade mais culta, é uma sociedade mais livre. E depois eu sei exatamente o que é estar dos dois lados da barricada. Trabalhador por conta de outra, empresário, sei o que é pagar salários, coisa que a esmagadora maioria da classe política não sabe. Não sabem o que é criar riqueza para o país. Aliás, há muitos que só sabem o que é destruir, não é? Mas adiante, isso fica para outras núpcias. Mas eu também, na minha própria jornada, na minha própria carreira e quando comecei, também tive esse pensamento de querer que me aumentassem e não entender porque é que era assim tão difícil. E bastou-me abrir a minha primeira empresa para entender. E atenção, que isto até é válido, o que eu vou aqui falar, para um trabalhador independente. O tema deste episódio é completamente válido para um trabalhador independente, porque esse sustenta exatamente aquilo sobre o qual eu vou falar neste episódio tão necessário, que inclusivamente deve partilhar por WhatsApp, por e-mail, com os amigos, nem que seja, lá está, para falar abertamente sobre o tema. Confrontar visões, sejam as mesmas ou diferentes. É importante refletirmos, porque isto que eu vos vou falar hoje é muito mais do que impostos. Este episódio é literacia e educação financeira. Em bom rigor, são todos aqueles que partilho desde que criei este podcast em 2019. Então vamos por partes. Começar por trazer aqui alguns dados. Vamos a factos. E dados mais recentes até, do Instituto Nacional de Estatística, o INE, revelam que a remuneração média mensal bruta em Portugal aumentou 6,4% no segundo trimestre para
1.640 euros. Então, tendo este número como base, vamos pegar neste montante e, digamos, destrinçar e revelar aqui outros detalhes por trás desta remuneração de 1.640 euros brutos mensais. E por acaso faz ideia de quanto recebe em termos líquidos um trabalhador, solteiro, sem filhos, que tem este rendimento bruto mensal de 1.640 euros? Pois eu digo-lhe, leva para casa líquidos 1.220 euros e 60 cêntimos. E quando nós vamos olhar aqui para a distribuição deste, o rendimento, não é, de 1.640, saem 239 euros em termos de retenção na fonte, retenção de IRS, 180 euros e 40 cêntimos de contribuição para a Segurança Social e o trabalhador leva então líquido para casa 1.220 euros e 60 cêntimos. Mas eu agora pergunto-lhe se sabe quanto custa este trabalhador por mês à empresa. Não são os 1.640. O trabalhador custa à empresa 2.029 euros e 50 cêntimos. Porque além da retenção na fonte, não é, cuja a percentagem vai sempre depender do escalão do IRS onde está inserido, tem os descontos para a Segurança Social que se dividem em duas partes. Uma que fica a cargo do trabalhador, que são os 11%, mas a outra, que é a taxa social única, a TSU, corresponde a 23,75% do salário bruto do trabalhador e cabe à empresa. Portanto, no fundo, só para a Segurança Social vão 34,75% do salário bruto. Portanto, no caso deste trabalhador que custa 2.029 euros e 50 cêntimos por mês à empresa, recebe líquido na sua conta 1.220 euros e 60 cêntimos, isto significa que 389 euros e 50 cêntimos, quase 390 euros, vão para os cofres do Estado. E quem é que entrega? A empresa. A empresa faz aqui esta entrega especial para o Estado e o Estado não tem que fazer nada, simplesmente recebe o dinheiro, nem o trabalhador. E a verdade é que muitas pessoas não fazem a ideia, nem têm esta noção. E por isso é que eu defendo, inclusivamente, que deveria vir em todos os recibos de ordenado os descontos e o custo para a empresa. Aliás, reparei, não é, que é engraçado, há pouco tempo, na farmácia, ainda a semana passada reparei no recibo da farmácia, não sei se foi só naquela, se passou a ser em todas, que veio o preço o preço dos medicamentos que pagamos e depois veio o custo suportado pelo Estado, em letras bem grandes, para a pessoa ter a noção de quanto custa ao Estado. Ora, fazia sentido ter isto nos recibos de ordenado para as pessoas terem noção do custo ou investimento que a empresa faz para si. E eu agora quero partilhar esta visão que se calhar nunca pensou. E se pensar bem, as empresas, os empresários atuam como cobradores de impostos ao serviço do Estado. E esta prática está tão enraizada na forma como este sistema tributário é estruturado e em Portugal e em outros países. Ora, quando uma empresa paga um salário a um trabalhador, essa empresa deduz automaticamente os impostos devidos, entrega ao trabalhador o valor líquido, ou seja, já descontado de impostos. Esta prática, conhecida como retém na fonte, não é? Além daquele fator da retenção na fonte para efeitos de IRS, retém na fonte e guarda e entrega ao Estado os descontos também para a Segurança Social, tanto da parte do trabalhador como da parte do empregador. E esta retenção na fonte é um mecanismo que facilita o processo de arrecadação fiscal para o Estado. Em vez de confiar na boa-fé dos cidadãos para pagar os seus impostos, o Estado delega essa responsabilidade às empresas. Desta forma, os impostos sobre o rendimento são coletados, assim de forma antecipada e direta, minimizando a possibilidade de incumprimento
por parte do trabalhador. Contudo, esta prática tem um efeito colateral significativo que não podemos esquecer, que é ela pode distorcer, que é o que eu acho que acontece, a percepção dos trabalhadores sobre a remuneração que recebem e sobre o papel das empresas, dos empresários. Quando o trabalhador recebe o seu salário líquido, não é? Vê ali na conta quanto é que recebeu, vê a quantia já deduzida dos impostos. E isto leva muitas vezes à sensação de que o empregador é como que o responsável pelo corte, percebe? Tenho aqui os meus 600 brutos, como é que isto veio para os 1200? Como se o empregador fosse o responsável por este corte do rendimento, gerando aqui uma percepção negativa, em que o patrão é visto como alguém que paga mal ou paga pouco, e isto não quer dizer que não haja situações onde, efetivamente, possa haver remunerações desajustadas. Atenção, mas isto que acontece de olharmos para o salário e vemos, mas eu fui à entrevista e ouvi 1.600 e agora recebo 1.200, esta realidade advém do facto de cabe à empresa retirar e reter o imposto e entrega-me só o líquido. Portanto, a realidade é que o empregador pagou o valor acordado pelo trabalho realizado. No entanto, uma parte significativa é destinada ao Estado sob a forma de impostos. Algo que não pode ser totalmente claro para muitos trabalhadores. Ora, e este é um ponto interessante para refletirmos. Se o sistema fosse diferente e as empresas, vamos imaginar que as empresas pagavam o salário bruto, estávamos aqui a falar dos 1.640 euros e pumba, 1.640, olá, Sr. João, Sra. Maria, aqui está 1.640 e cabia ao trabalhador, não é? O trabalhador é tipo, ok, recebi 1.640 e eu ia ali um guichezinho e dos 1.640 eu dizia, então pronto, agora X é para aqui, X é para lá e eu depois ficava com o resto. Não tenho a menor dúvida que a percepção iria ser outra. Portanto, se fosse delegada essa responsabilidade do pagamento de impostos diretamente ao trabalhador, a percepção seria outra. Porque nessa situação, o trabalhador iria ter um claro entendimento da carga tributária que está sujeito. Porque ao receber o salário bruto, não é? Ou seja, eu recebi, estamos aqui a trabalhar com este exemplo dos 1.640 euros, eu recebo os 1.640 euros, e a seguir eu é que vou pagar os impostos, ficaria para mim evidente, calma lá, então eu estou a trabalhar para pagar impostos, que é o que se ouve muitas vezes os empresários a dizer, eu ando a trabalhar para pagar impostos. E este modelo, no entanto, não é? Porque tudo tem dois lados da moeda, não é? Tudo tem dois lados da moeda. Este modelo podia ter várias consequências. Vamos imaginar que a partir de agora, ok, meus amigos, a partir de agora toda a gente recebe o salário bruto. Não era, deixava de haver impostos. Todos os trabalhadores recebem bruto. E cabe ao trabalhador e pagar os impostos. Que risco é que nós temos aqui? O primeiro que estou a falar, que é gerar a maior consciência fiscal entre os trabalhadores, que passariam a entender claramente quanto o seu rendimento vai para impostos e aqui o papel real que o Estado desempenha na tributação. Mas, por outro lado, podia levar a um aumento da evasão fiscal, pois o pagamento voluntário dos impostos diretamente por parte dos cidadãos poderia não ser tão rigoroso como quando é feita a retenção na fonte por parte das empresas. E isto seria especialmente relevante e verdadeiro em contextos onde a fiscalização é menos eficaz ou onde a cultura do cumprimento fiscal não é tão fortemente enraizada, usando aqui uns eufemismos, não é? Portanto, através da retenção na fonte, o que é que o Estado garante? Garante que as empresas atuam como seus agentes de coletas de impostos e este sistema beneficia o Estado em várias maneiras. Primeiro, garante o fluxo constante de receitas fiscais. Reduz a carga administrativa de fiscalizar milhões de cidadãos individualmente, não é? E minimiza também o incumprimento fiscal. No entanto, não é? O outro lado da moeda é que coloca as empresas aqui numa posição quase delicada perante os trabalhadores. E delicada porquê? Por falta de literacia e educação financeira, em que os trabalhadores podem não reconhecer que a empresa está apenas a cumprir a obrigação legal e a não tomar uma decisão de reduzir os salários de forma arbitrária, não é? No fundo, está
a fazer o que tem que fazer. E então esta dupla realidade em que o Estado beneficia da eficiência da arrecadação dos impostos e por outra, as empresas levam com esta, digamos, percepção negativa, resulta exatamente disto. Ou seja, eu acho que muitas pessoas não têm a noção. E antes que diga, ai, a maioria não ganha os 1.640 euros, brutos falei. Caros amigos, são dados oficiais do salário médio. Os 1.640 euros brutos é o salário médio. Agora dizer, como se ouve muitas vezes, que a maioria dos portugueses ganha o salário mínimo, que está em 810 euros, não é verdade. De acordo com os últimos dados, e vou trazer factos, disponíveis pelo Ministério do Trabalho, o número de trabalhadores por conta de outrem, assim como membros de órgãos estatutários, essa é a designação, mas trabalhadores por conta de outrem, a receber salário mínimo nacional, era à volta de 838 mil trabalhadores. E isto representa 21% do total, ou seja, 1/5 dos trabalhadores recebe o salário mínimo nacional. E 1/5 não é a maioria. Portanto, muitas vezes ouve-se coisas sem haver aqui uma base factual, e os dados o que mostram é que 1/5 dos trabalhadores recebe o salário mínimo nacional, não é a maioria. E o salário médio, neste momento, situa-se em 1.640 euros brutos. Depois, quanto é que a pessoa leva para casa, vai variar conforme o escalão em que se encontra, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem. Dizer, e só para dar aqui a nota, que quem recebe o ordenado mínimo nacional não está sujeito à retenção na fonte, mas tem na mesma a contribuição de 11% para a Segurança Social. Resumindo, a visão de que as empresas funcionam como cobradores de impostos ao serviço do Estado, isto tem a ver com a forma como o sistema fiscal está organizado. E tal como expliquei aqui, sim, a retenção na fonte facilita a arrecadação de impostos, mas acaba por distorcer a percepção que muitos trabalhadores, não digo que são todos, têm do papel dos empregadores. No entanto, se o sistema fosse alterado, como eu aqui mencionei, teria os seus prós e contras, mas eu confesso que gostava que houvesse aqui um período de teste em que durante um trimestre, há um semestre, que é para custar um bocadinho mais. Durante um semestre, todos receberíamos o nosso ordenado bruto, e depois íamos a um guichezinho ou online ou o que fosse, ou seja, veríamos o montante total na nossa conta e depois íamos nós lá pagar os impostos. E é importante termos esta consciência. Volto a dizer, isto não é para virar, é aqui que está o maior erro. É virar trabalhadores contra a entidade empregadora. Amigos, têm sempre uma hipótese, não é? Podem sempre empreender. Existe sempre essa alternativa. Eu não estou satisfeito, ou mudo de trabalho, ou crio o meu próprio emprego. E eu fui essa pessoa que de repente, nunca fui muito cachumo, mas quando de repente eu tenho que criar a minha própria empresa, eu percebo que isto é aqui um bocadinho diferente. Portanto, passar pela experiência ajuda-nos a ter uma percepção diferente. Termos literacia financeira ajuda-nos a ter também uma maior clareza. E pronto, era isto, tinha para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabe que estou à sua espera na Masterclass gratuita e online Momento de Investir, que não vai querer perder. Pode encontrar o link na descrição deste episódio. Como sempre, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, também juntar-se ao nosso grupo no Telegram. Não se esqueça de subscrever também a nossa newsletter e o podcast através da plataforma que esteve a ouvir. Se gostou do conteúdo e acha que vai ser útil, e eu acredito que vai, partilhe. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go. Honey.